bem? Seja muito bem-vindo à nossa videoaula aqui, à nossa live, né? A gente vai fazer uma receita maravilhosa de festa junina, junto com os produtos da Unilever. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar e aí a gente já começa, já me apresento e aí a gente já começa a nossa receita. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, a gente já vai começando aqui explicando um pouquinho, né, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos produtos. Prazer, eu sou a chefe Isa, sou aqui da Unilever Food Solutions. Nós somos das marcas Knorr, Hellmann's, Maizena e nós buscamos trazer soluções para o seu negócio, né? Então, a gente tem produtos que vai facilitar aí na sua operação no dia a dia, vai ajudar os chefes, né? São produtos que são realmente soluções. E aí a gente tem a nossa parceria junto com a Delis, que é o fornecedor aí, que é o distribuidor, o maior distribuidor da América Latina, né? E vocês encontram esses e muito mais produtos com eles. Vocês conseguem comprar pelo WhatsApp, conseguem comprar pelo site, eles entregam em até 24 horas e parcelam em 3 vezes, então facilita muito aí para vocês estarem utilizando os produtos, né? Hoje a gente vai fazer algumas receitas para a festa junina. A gente está entrando aí nessa fase de festa junina que é uma época maravilhosa, né? E juntos aqui a gente vai apresentar receitas práticas que vocês conseguem colocar aí para vender na festa junina de vocês, para comemorar, enfim. São receitas super práticas e saborosas que vocês vão ver, com toques especiais que vai fazer a diferença aí no dia a dia de vocês, tá? Então, para conhecer um pouquinho dos nossos produtos que a gente vai usar hoje, eu vou apresentar aqui para vocês. Nós temos um portfólio super extenso, né? Mas aqui são alguns dos itens que a gente vai usar. Então, a gente tem aqui o meu tempero cebola e alho. Esse é um produto desidratado que você pode estar usando aí para substituir a refolga dentro do seu restaurante, padaria, lanchonete, enfim. Ele é o nosso tempero de cebola e alho desidratado e sal. Então você pode usar ele para fazer arroz, para temperar, para finalizar. É um produto que você consegue aí, ter uma redução de custo, ter uma redução de mão de obra, vai ajudar muito na sua operação. A gente tem aqui também, que a gente vai usar na nossa receita, o caldo de carne. O nosso caldo, ele é um caldo que não é alto em sódio, ele tem ingredientes naturais, ele é a base de ingredientes desidratados, né? E é um produto que dá para você utilizar também de diversas formas. Então dá para usar como tempero, dá para usar como base de risoto, enfim. A gente tem aqui também o preparo milanesa. O nosso preparo milanesa, ele serve para fazer qualquer tipo de empanamento sem precisar passar a proteína ou que você for empanar no ovo. Basta pegar a proteína úmida, temperada e já passar nele e vocês vão ver que é um empanamento que não solta. Então é um produto que vale muito a pena também. Nós temos também o nosso molho branco. É a nossa base de molho. Então aqui é um produto também desidratado, que vocês hidratam no leite. E você consegue fazer o seu molho branco, mas usar ele para base. Então dá para usar como base para diluir um cheddar, base para fazer um molho diferente que você queira. Enfim, a gente consegue usar de diversas maneiras, inclusive para recheios. Então recheios de torta, salgado. Vocês vão ver como é um produto legal que dá para trabalhar bastante. A gente tem aqui também o nosso barbecue. Nosso barbecue, ele é forneável, ele é bem intenso de sabor, então você consegue diluir ele, você consegue agregar mais sabor adicionando goiabada, sucos, uísque, enfim. Nós temos os nossos sachês, que para essa época do ano e aí para as festas e tudo, são itens, né, que saem bastante, que são bem legais para se trabalhar. E a maionese Hellmann's, né, que a nossa maionese, ela é uma maionese que rende 30% mais
Então é um produto que vale muito a pena também trabalhar, tá? Vão deixando aí nos comentários se vocês já conhecem os produtos, se vocês gostam, se vocês têm alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu tô aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Podem ir perguntando e a gente vai conversando aqui, tá? Tem alguma dúvida? Não? Por enquanto não. Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer 2 receitas, como eu falei pra vocês. Então, a gente vai fazer um sanduíche de pernil com um toque especial, que vai ser um barbecue de cachaça. E a gente vai passar maionese real no pão. Vocês vão ver que é um item que sai bastante em festa junina, mas a gente vai dar um toque especial pra ele. E vai ser um pernil defumado, né? Bem cremoso e defumado. A gente vai fazer também tiras de frango empanado com creme de milho defumado. Então, o nosso creme de milho vai ser especial, ele vai ser feito com milho, que a gente vai fazer um milho tostado, né, com o meu tempero e a páprica defumada. E a gente vai adicionar o barbecue também no creme de milho. Então, vai ser um creme de milho bem especial aí, tá? Então, para começar, a gente vai começar torrando o milho. Aqui eu vou fazer numa frigideira, mas se for uma operação grande, vocês podem fazer no forno. É só adicionar o milho, a páprica, o meu tempero e o azeite e levar para o forno. Aqui a gente vai fazer na panela, então eu vou adicionar o azeite. Chefe, a gente tem uma dúvida aqui no chat do Edu. Ele perguntou se a farinha para empanar já vem temperada. Ela tem um leve tempero. Ela não é muito forte, tem bem pouquinho. Então a gente aconselha você temperar a proteína, tá? Tem um pouquinho de sal, mas é bem pouco mesmo. Não é nada que vai influenciar no sabor das suas proteínas aí, tá? E obrigada, Edu, pela participação aqui, tá? Qualquer dúvida pode falar. Então aqui eu coloquei o azeite, né? O nosso fogão ele é super rápido, então ele aquece bem rápido. Aqui eu já vou colocar o milho. Vou adicionar a páprica defumada. Meu tempero, cebola e alho. Então aqui, como eu falei pra vocês, o tempero, cebola e alho, ele é uma base de tempero, né? Então ele tem sal, diferente da farinha, né, que o Edu acabou de perguntar. Aqui a gente tem sal, então não é necessário adicionar mais sal, tá? Então só com o tempero, cebola e alho a gente já consegue chegar no sabor de tempero. Então aqui a gente põe o milho e vamos deixar ele tostar bem pra gente fazer o nosso creme de milho. Pessoal, e uma dica sobre o tempero de cebola e alho, né, que vocês viram que eu usei aqui, é que ele traz um sabor bem intenso de cebola e alho. Então, para preparos que você quer ter um sabor, mas não quer ter os pedaços, ele é excelente. Então, vamos supor que você quer fazer um feijão aí para sua operação, mas você tem clientes que não gostam dos pedacinhos e tal, você consegue usar ele porque você vai ter o sabor, mas não vai ter os pedacinhos. Então, é um produto muito legal por isso, né? Você consegue agradar vários paladares aí. E você consegue também controlar a quantidade de sal que vai nos preparos. Porque, se caso você, quando a gente vai colocar o sal, às vezes as pessoas não controlam a quantidade. Mas usando um produto desse, você consegue estipular. Por exemplo, vai usar 16 gramas de meu tempero para 1 quilo de arroz. E aí, os funcionários já vão saber que é essa a quantidade. Então aqui nosso milho já está tostando. Enquanto o nosso milho vai tostando, eu vou explicar para vocês sobre outro produto, que é o nosso molho branco, né? Nosso molho branco ele é assim, então ele é desidratado também. Inclusive, quando você abre o pacote, você vê que tem até umas pintinhas
Chefe, a gente tem mais uma pergunta aqui. Tá. Se o empanamento funciona para frutos do mar também. Funciona. Funciona super bem. Ele não solta. Você consegue empanar peixe tranquilamente, tá? A proteína é bem úmida, né? Peixe acaba sendo até um pouco mais úmido do que carne, mas aí é só você pegar ela temperada, empanar e você vai ver que não solta. Muito bom. Então aqui a gente colocou o leite e o milho já tostado. Vamos levar para bater. E aí, quando bater, a gente volta para a panela para fazer a base do nosso creme de milho, né? Então, a gente vai misturar o molho branco junto com esse creme que a gente bateu e vocês vão ver a consistência que ele vai ficar. Chefe, pode adicionar queijo no creme de milho? Sim, com certeza. Para fazer esse creme de milho defumado, eu gosto até de colocar um pouco de provolone. Então, eu acho que fica muito legal. Você pode fazer também uma versão à base de queijos, né? Um creme de milho com queijos, de repente, fica muito legal. Então, aqui a gente já tem nosso milho batido com leite. A gente volta para a panela. Aí um detalhe, para fazer o nosso molho branco, a gente tem que fazer com leite frio. Então a gente coloca ele aqui, mistura, e aí sim a gente liga o fogo, porque ele tem amido. Então se a gente não misturar com leite frio, ele vai empelotar, e aí vai ficar um pouco, né, os gruminhos você vai conseguir perceber. Aqui assim você consegue fazer com que ele hidrate 100% e não tem esse problema, tá? Mas é bem prático. Quando ferver aqui já vai estar pronto, vocês vão ver. Então é um produto que ajuda muito e você consegue ter aí várias receitas com um único item, né? Você consegue usar ele para molho, como eu falei, mas dá para fazer aqui uma adaptação, então dá para trabalhar bastante, tá? A gente consegue fazer com milho direto da espiga? Consegue. Inclusive você pode pegar o milho direto da espiga, cortar ele e levar ele para assar. Não precisa fazer na panela como eu fiz, tá? Então, ó, a gente vai mexendo aqui para hidratar. E, como eu falei para vocês, aqui nessa receita a gente vai adicionar o barbecue. Nosso barbecue ele é super concentrado, né? Então, um pouquinho que a gente colocar aqui, vocês vão ver que já vai dar uma outra aparência para o nosso creme de milho, tá? Aí, aqui é importante a gente sempre mexer, tá? Como ele tem amido, eu falei pra vocês, então a gente vai mexendo, mas é bem rápido, é o tempo mesmo de aquecer e começar a ferver. Tem alguma dúvida aí? E agora com esse tempinho de frio, gente, tá chegando, essa receita é um sucesso. Inclusive vocês podem usar o molho branco para fazer cremes, tá? Sopa creme, você pode usar para fazer um creme de cebola, fica bem legal, creme de queijos, até o próprio fundi de queijos funciona super bem. Aqui em São Paulo, inclusive, tá super frio, então não sei, né? Vão falando aí pra gente de onde vocês falam. Então, olha, já está começando a engrossar. É o tempo mesmo de ferver. Chefe, mais uma pergunta aqui. Quais outros preparos consigo usar o molho branco? Consegue usar o molho branco para fazer recheio de torta, recheio de salgado, para fazer a diluição do cheddar, então para fazer aquelas piscininhas de cheddar, sabe? Funciona super bem. Ele é uma base mesmo, né? Então você consegue usar ele de diversas formas. Inclusive lá no nosso site de Unilever Food Solutions tem várias receitas. Então vocês podem acessar lá e tem bastante coisa que dá pra fazer, vocês vão ver.
Ele começou a ferver, então eu vou adicionar o barbecue, tá? Nosso barbecue, ó, super potente. E aí aqui eu vou misturar. E tá pronto o nosso creme de milho. Se quisesse deixar uns pedacinhos de milho, poderia só bater um pouco menos, tá? Ó, se vocês quiserem um creme um pouco mais grossinho, é só colocar também mais do molho branco, tá? Assim. Aí agora eu vou vir pra cá. E enquanto a gente espera um pouquinho aí, a gente vai fazer agora as tiras de frango, tá? Então a gente tem aqui o nosso peito de frango já temperado, a gente temperou ele com calda de galinha e meu tempero cebola e alho. Basicamente isso. E o nosso caldo de galinha, como eu falei pra vocês, ele contém tudo que a gente tem em um caldo tradicional. Então, quando vocês utilizarem, né, vocês vão ver que ele tem até as ervinhas mesmo visivelmente. Então, você consegue ver os ingredientes desidratados, tá? Então, aqui a gente tem nossas isquinhas de frango já temperada. E o preparo milanesa, tá? É a nossa farinha. Ela é a farinha que eu falei pra vocês. Ela tem um leve temperinho, então eu temperei o frango, tá? Então é só... E tá empanado. Ó. Super prático, né? Então é basicamente isso, ó. Coloca farinha. E é isso. Aqui a gente leva pra fritar e vocês vão ver que o empanamento não vai soltar, tá? Aqui eu vou levar pro pessoal finalizar, mas a gente já deixou um pronto aqui. Ó, a gente já tem aqui um pronto, né? Pra vocês verem. Chefe, pergunta do chat, não passou no ovo antes de empanar? Não. A gente fez com preparo milanesa, que é esse produto aqui, e não precisa passar no ovo, tá? O diferencial dele é justamente esse. Você só passa na farinha e empana. Não precisa passar no ovo, nem na farinha de trigo. É só nessa farinha e fritar. E você vai ver que o empanamento não solta. Então é um produto que vale muito a pena. Vai reduzir bastante a sua mão de obra, né? Vocês viram que eu empanei aqui, não faz sujeira, não tem contaminação cruzada, né? Que é muito importante. Então ajuda muito. Ó, aqui a minha sugestão, né? Pra vocês servirem aí na festa junina. A gente pega um potinho, coloca um pouquinho do creme de milho. Tá? A gente vem com creme de milho aqui. E a gente vem com as iscas. De frango. Tá? Agora eu vou cortar uma aqui pra vocês terem uma noção de como esse empanamento não solta mesmo, tá? Vou pegar uma luva. Ó, então aqui o empanamento, ó, quando a gente corta, não solta, tá? Vocês conseguem perceber, né? Vou pegar essa pontinha. Então, acho que fica uma ótima opção, né, pra ser servido aí na festa junina de vocês. Super prático e super saboroso.
pimentões, dá uma boa refogada e aí a gente entra com tempero, a carne e vocês vão vendo como é prático, tá? Então aqui é só refogar a cebola. Essa receita, né, eu chamo de pernil desfiado, mas também dá pra fazer dessa mesma maneira a carne louca, que é super tradicional, né? Enfim, a gente consegue aí trabalhar, dá pra fazer até porco louco, né? Que tem bastante gente também que faz agora. Então aqui é só a gente dar uma refogada na cebola mesmo. E aí, gente, como eu falei pra vocês no início, né? Que o tempero cebolhar, ele tem cebola e ele é a base de cebola. Então, por que você tá colocando mais cebola aqui? Aqui eu tô colocando porque eu quero a textura e a aparência dessa cebola, tá? Então a gente adicionou aqui a cebola roxa, no caso, mas eu cortei ela um pouco maior do que os outros ingredientes, porque eu quero realmente que ela traga uma aparência e uma cor mais legal pro meu prato, tá? Então eu vou trazer sim o meu tempero cebolhar pra realçar esse sabor, né? Mas a gente colocando aqui a cebola roxa vai trazer uma textura e uma aparência melhor. Então a gente coloca agora os pimentões. E aí é só a gente deixar ele refogar bem. E ele já fica com uma cor linda, né? Os pimentões traz essa cor aí que combina muito com festa junina, né? Então, refogando aqui, a gente vai adicionar a carne, tá? Aqui eu tô usando o pernil desfiado já, mas poderia ser o lombo, poderia ser outra proteína aí que você preferir. Se quiser usar também carne bovina, você pode. Então aqui a gente refoga bem. A gente vai entrar agora com os temperos. Então caldo de carne, que eu falei pra vocês. Meu tempero cebola e alho. Mistura muito bem. E olha como a cara dela já tá ótima. Já tá super bonita, né? Agora a gente vai adicionar a cachaça. Então a gente adiciona a cachaça aqui. Deixa ela evaporar o álcool. E aí sim a gente vai entrar com o barbecue, tá? Enquanto isso eu vou adicionar aqui uma pimenta do reino. Um pouquinho de cheiro verde. E aí, gente, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida sobre os produtos, se precisarem fazer pedido também dos itens, vocês podem estar acessando aí até o direct mesmo da Denis, né? E perguntarem como que funciona melhor. Mas é super fácil, até na própria bio deles tem um link que direciona para o site. Então, realmente
fazer diversas receitas usando poucos ingredientes e sem tanta mão de obra, sem precisar aí demandar tanto tempo dentro da cozinha, né? Então aqui, ó, já evaporou o álcool da cachaça. Eu vou adicionar agora o barbecue. Chefe, pode ser outra bebida no lugar da cachaça? Pode. Você pode adicionar outra bebida, sim, inclusive sucos, né? Dá pra saborizar com suco de maçã, combina super bem com carne suína. Também dá pra colocar goiabada, fica muito bom com goiabada cremosa. Então, os nossos produtos, eles são base, né? Então, vocês conseguem aí estar adaptando de acordo com a necessidade e o gosto de vocês, tá? E o cheirinho aqui tá ótimo. Ó, gente, e tá pronto aqui o nosso recheio, tá? Quer mostrar? Ó, então tá pronto. Fica um recheio super bonito, cremoso. E aí, se você, como eu falei, se vocês quiserem, pode adicionar mais barbecue, pode fazer do jeito que vocês, né, gostam aí. Aqui eu já tá pronto. E aí a gente vai finalizar agora o sanduíche. Então eu vou utilizar aqui esse pão italiano, tá? Mas ele pode ser feito no mini pão francês também, para festa junina, acho que funciona super bem. Dá pra colocar naquelas embalagenzinhas, né? Deixa eu só pegar o módulo aqui. Então, para montar o nosso lanche, a gente vai usar a maionese Hellmann's, né? Aqui eu vou usar a maionese pura mesmo, não vou saborizar, mas vocês podem saborizar, podem usar ela como base para vários molhos, né? Dá para misturar ela com barbecue, dá para misturar ela com caldo de carne, com uma maionese de churrasco, dá para misturar com a nossa base de tomate, que é um produto muito legal também para se trabalhar. Dá para fazer diversas receitas a partir dessa base, mas utilizar ela pura também é muito bom. É um produto super consistente, então o rendimento é muito alto, né? E facilita muito na operação. Então aqui, ó, para vocês terem uma ideia, eu coloquei um pouquinho dela aqui. Olha como ela é firme. Então aqui eu vou passar no pão. Aqui a gente está usando um pão semi-italiano, né? E é só colocar aqui a nossa carne. Dá para adicionar também, gente, aqui queijo prato. Fica muito bom, tá? Se você quiser servir esse lanche quente com queijinho derretido, fica muito bom. Ó, então aqui o nosso lanche já tá pronto. Olha a cebola como fica. Como ela dá um toque aí especial pro prato, tá vendo? Bom, então as nossas receitas foram essas, super práticas, né? Acredito aí que dá pra todo mundo fazer, todo mundo colocar em prática. Eu gostaria de falar de um item que eu não usei, mas que eu já até comecei a falar. Ele não tá aqui, mas é o nosso tomate, né? A nossa base de tomate que eu estava falando pra vocês, ele é tomate desidratado. Então a gente tem nele tomate, farinha de ervilha, cebola e alho desidratado. Vocês conseguem fazer a base de tomate de vocês a partir desse produto, tá? Consegue utilizar para fazer um pão de tomate, dá para fazer uma massa saborizada com tomate. É um produto muito legal também, tá? Aqui nessas receitas a gente não usou, mas poderia usar, tá? A gente consegue adaptar. Por exemplo, aqui
que o toque aqui foi mais puxado pro defumado, né? Mas se fosse, o molho, eu quero uma carne mais cremosa do que defumada, então poderia adicionar a base de tomate também, tá? E no geral dos nossos produtos é basicamente isso que eu falei pra vocês, né? São itens que dá pra saborizar, dá pra dar o toque especial de vocês. A gente toma muito cuidado com isso, né? Porque cada chefe tem o seu toque, cada chefe tem a sua receita e a gente não quer que percam essa essência, né? Então quando vocês forem fazer o barbecue de vocês, vocês podem sim adicionar o toque de vocês, o tempero de vocês, que vai ficar maravilhoso, eu tenho certeza. Tem alguma dúvida aí no chat? O Davi disse que vai inovar na festa junina com as suas dicas. Isso mesmo, Davi. A Carol disse que é super prática. Sim, super prático. Muito obrigada, gente, pela participação. Estou muito feliz em fazer essa live com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Testem, comentem depois pra gente o que vocês acharam, se vocês gostaram das receitas, tá bom? E todos esses produtos vocês encontram lá no site da Delis, como eu falei pra vocês. Lá tem muita coisa, eles atendem todo o perfil de vocês, né? De food service, restaurante, enfim, eles atendem com toda a linha, desde a embalagem até o produto mesmo para vocês produzirem. Então é muito prático os nossos itens e também o serviço deles, né? Prestado para vocês. Muito obrigada, gente!